Agora não fala mais aquele negocinho, né? Não. Bom, tá todo mundo vendo a apresentação aí, né? Então, eu vou aqui mostrar pela apostila, depois eu faço uma introdução também com uma outra parte, mas eu preciso começar hoje pela apostila. É o seguinte, a gente viu o conceito de tensão, vetor de tensão, tá? E na aula passada a gente viu que os problemas são tridimensionais. Só que assim, o problema tridimensional, ele é muito complexo, então você precisa considerar problemas bidimensionais. Então, o que você faz? Você pega um problema tridimensional e transforma em dois bidimensionais complementares. Um problema estado plano de tensões e estado plano de deformações. O estado plano de tensões é quando você tem uma chapa muito delgada. E o estado plano de deformações é quando você tem uma chapa espessa. Tá? Vocês estão vendo aqui uma peça, né, com estado plano de tensões. Tensões são no plano, como a gente pode dizer também. Tá? Então, deixa eu ver. 841, 842, tá. Então, vamos lá. Aqui nós temos, ó, problemas bidimensionais, né? Com um plano sem tensões. Então, o que que acontece? Você tem uma linha ou uma coluna dessa matriz do tensor de tensões nula. Então, nesse caso aqui, ó, a matriz fica 2 por 2, né? Então, é a última linha e a última coluna. Aqui é a coluna do meio e a linha do meio. E aqui é a primeira coluna, primeira linha. Então, a representação, né, ela se torna como está no desenho aqui, do lado direito. No sólido, é como esse desenho aqui, com essa tampa preta aqui na caixinha. E a representação é feita dessa maneira, com esses desenhos do lado direito. Então, nós vamos estudar agora essa questão de estado plano de tensão, né? Porque você pode escolher, né? Quando você estiver fabricando um material, qual é a espessura da sua chapa, se ela é fina, se ela é espessa, e quais as tensões que vão estar associadas a ela. Então isso é uma questão que dá para resolver. A não ser que você tenha um problema mais complexo aí, não pode usar dessa maneira como eu estou falando. Então, um problema completo seria aqui um sólido, né, que você tem aí não tem como determinar uma espessura, né, ou uma coisa assim, e aí o estado é triaxial, né, que a gente chama de tensão. Então, nesse caso, não teria como subdividir, a não ser que você fizesse um corte, né, e olhasse uma seção desse corpo aí. Tá? Bom, então, uma coisa que dá para fazer é orientar os sistemas de coordenadas de acordo com as linhas de força, que é o que nós vimos na aula passada. Ó. Essas linhas de força aqui, ó, tá vendo? Você pode mudar a orientação do seu sistema de coordenadas para encontrar um sistema de coordenadas que tenha uma resposta mais compatível com o seu problema. Eu passei demais aqui? Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Nós vamos procurar esse novo sistema de coordenadas, né, para que a gente tenha uma matriz diagonal, ou seja, uma matriz que as tensões de cisalhamento sejam todas nulas. Então, para isso, né, nós vamos olhar aqui o seguinte, ó. Bom, aqui ele está falando no texto a mesma coisa que eu estou falando aqui, que a gente vai atrás desse novo sistema de coordenadas. Mas do ponto de vista, por exemplo,
elemento de área que você coloca a força e a normal vai se manter na mesma posição e a força não vai mudar. Mas você vai orientar esse eixo de coordenadas para um outro eixo que simplifique o problema, tá? Então, nós não vamos mexer, porque o corpo está lá, tendo o carregamento, a direção normal não muda, a força também não muda, você vai orientar o eixo, só isso, basicamente, tá? Então, nós vamos considerar o mesmo corpo que a gente tinha inicialmente, né? E tem, além das forças, os torques também, tá? E nós temos aqui, como é um sólido, né? As forças vão ser divididas por volume, tá? E aí, você vai ter o tensor, aliás, o vetor densidade de forças, né? Ou força específica, se você quiser. Aí você vai decompor ele numa direção normal e duas tangenciais. E são sempre, quando é um sistema local, é sempre uma normal e duas tangenciais. Se tiver ele chama de acoplamento de tensões, é quando é o momento fletor dividido pela área. Mas esse a gente não vai usar aqui. Também faz da mesma forma, tá? Porque a gente definiu força por área, né, sem a setinha embaixo, e aqui também é momento fletor dividido por área. Então dá para fazer também, tá? Vamos lá. Então vamos considerar uma força oblíqua, um ângulo aqui, tá? E nós vamos olhar um corte, né? Por exemplo, se essa força estivesse paralela aqui, nós vamos olhar um corte onde essa força aqui já vai ter que ser decomposta em duas componentes, uma tangencial e uma outra normal. Então, o que, que vai acontecer? Você tem um carregamento e você está olhando por um outro sistema de coordenadas. Então, esse carregamento simples aqui, né, vai ajudar a gente a entender como é que a gente vai fazer essa rotação do sistema de coordenadas. Então, no caso, o sistema original, ele está com uma força Fx na direção, uma força F na direção X e o restante é zero. Mas se você fizer um corte do material, né, para observar no interior sobre um outro ângulo, então as coisas vão ser um pouco diferentes. A mesma coisa a área, né? A área também está na direção X, né? Aqui, ó. Então a área só tem a X. Se você quisesse montar esse tensor aqui, você só teria a componente X para dividir pela componente X. As outras componentes todas seriam zero. Então, ó, dfx, dax, dfx por zero, dfx por zero, porque a y e a z é zero, e as outras ficariam assim. Então, ó, daria uma divisão por zero, tá? Então, eu não consigo, né, fazer um tensor dessa forma. Então, eu tenho que encontrar uma outra maneira. Ó, vai dar aqui, vai dar infinito, aqui vai dar zero, e zero sobre zero é uma indeterminação. A mesma coisa aqui seria o vetor tensão, que é dfx por dax, também vai ter os seus problemas, tá? Então, ele vai ter só uma componente. Então, esse tensor aqui só vai ter uma componente e esse componente. Tá? Olha lá. Então, se eu quisesse fazer valer aquela que a tensão, o vetor de tensão é a matriz multiplicada pelo vetor normal, o vetor normal está na direção x também. Então, ficaria só fx, essa direção, por 1 aqui, dando esse tx. Então, não vai ser montada essa matriz, porque ela é um só elemento, né? O resultado é só um elemento. Porém, se eu fizer um outro sistema de coordenadas, que é o local, onde tem a normal, as duas tangenciais, e a força e a área também, né? Eu posso montar essa matriz aqui, ó. dfn, dan, df tal 1, dan, e assim por diante. Aí veja, tudo vai depender
de um ângulo de giro, né, como aquele corte por quilar. O que está acontecendo? Se eu estou escolhendo um ângulo θ para fazer aquele corte lá, vamos voltar lá. Estou escolhendo um ângulo θ para fazer esse corte, então eu preciso decompor tudo em relação a esse ângulo. Então, vai aparecer, ó, F cosseno θ, F seno θ e assim por diante. E a área também vai estar inclinada por um ângulo. Então, eu consigo criar uma relação, ó, sigma, dessa forma, tá? E relacionar com o vetor tensão. Okay? E dessa forma aqui, ó. Tensão normal, tensão tangencial e assim por diante. E aí vai valer a relação, ó. Sigma NN é a matriz cheia, vezes agora o meu vetor normal, ele tem componente cosseno θ1, seno θ1 e seno θ2. Tá? Então aí agora eu posso pegar e fazer essa matriz multiplicada por essa vetor coluna aqui, encontrar a relação. Tá? Então, é o que nós vamos fazer agora. Então aqui nós fizemos só um teste, né, para ver que quando você tem um carregamento bem simples como esse, se você quiser utilizar o seu conhecimento matemático para fazer as coisas, ou você considera que vai ser só ter uma componente, ou então você escolhe um outro ângulo, né, para fazer as relações como nós fizemos aí, tá? Vamos lá. Então aqui, ó, o mesmo problema, tá? Só que agora eu vou colocar o ângulo aqui, ó, de observação aqui, tá? Esse ângulo de observação aqui. Então, as equações vão ser a mesma, porque é o mesmo problema, só que agora eu vou detalhar forças para vocês verem, ó. Então, a força está na direção X, como eu estou pegando, ó, se fosse no azul, só tem Fx, e a área seria A mesmo. Mas como é no vermelho, a área vai ser a zero e a força vai ter uma componente normal e uma outra tangencial. A componente tangencial vai dividir em Fx e Fy. A componente normal vai dividir também em Fx e Fy. Então, nós vamos ter 4 componentes e vai formar uma matriz 2 por 2, porque é um problema plano. Certo? Então, a força tem componente normal tangencial, a componente tangencial tem Fx e Fy, e a normal tem Fx e Fy. Sendo que a somatória das forças é igual a F, que é onde eu estou tracionando, né? Na direção X, e na direção Y é zero. O vetor tensão é dF e dA0, tá? Então, veja que agora eu estou usando uma área inclinada, né? Não é a área A original lá, então dA0. Então, fica dF tal dA0, dFn dA0. Por quê? Porque o vetor F tem duas componentes, F tangencial e F normal. E a matriz fica dFn x dAx, dF tal x dAy. Então, aqui em cima fica só a componente x, aqui em cima só a componente y, dAx, dAy. Então, eu consigo montar uma matriz 2 por 2. E o vetor normal, ele tem componentes senos e cossenos, né? Porque ele está inclinado de um ângulo θ. Então, aí eu consigo montar a relação, como eu sempre tenho procurado montar essa relação, porque uma vez montada essa relação, com um tensor geral, pronto, fica resolvido o problema para sempre. Ou seja, dentro daquela situação de carregamento lá, você pode encontrar qualquer tensão e qualquer força. E aqui, ó, multiplicando a linha por coluna, encontro isso aqui. Vou colocar a área na questão, né? Porque agora eu quero as componentes, tá? Então, a área x é A0 cosseno θ, a área y é 0 seno θ. Aí, ó, multiplico aqui sigma 0 t vezes A. Estou só fazendo o jogo da matriz aqui, tá? E aí, eu vou encontrar a componente, ó, sigma n θ. Por que n θ? É a tensão normal girada de um ângulo θ. Certo? A direção x, essa
Somatório é zero, então eu pego essa linha, multiplico aqui, ó, dessa maneira aqui, ó, a matriz, multiplicando pela área, encontro essa relação aqui. Então, o meu sigma de θ vai dar esse valor aqui, tá? Só que aqui tem um produto de seno e cosseno, eu posso simplificar usando o fato de que cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2θ e seno ao quadrado de θ. Então, fica uma relação final aqui para tensão normal, tá? Então, a componente da tensão normal, vamos lá. Vamos voltar no desenho para entender o que nós fizemos. Então, ela está aqui. Então, essa componente normal aqui, ó, porque a superfície que eu estou escolhendo, essa vermelha, ela agora está sendo escrita em função desse ângulo θ. Se eu aumentar ou diminuir esse ângulo, essa componente normal vai ser alterada, assim como a componente tangencial também, tá? Certo? Então, a componente normal ela é perpendicular à superfície e a componente tangencial está paralela à superfície, então também vai alterar. Então, falta encontrar a componente tangencial. Então, normal já está aqui, vamos pegar a tangencial. Então, ó, o princípio é o mesmo. O que você está querendo? Ó? Olha lá. Você tem o T, você tem a área, aí você multiplica ó, T escalar A, porque T escalar A é o vetor tensão vezes a área, vai dar a força. E a força é a componente normal vezes a área. Então, a gente encontrou essa relação dessa maneira. E aqui como é que se faz? Ó? Só que aqui é T vetor A, certo? Então, a gente vai, quando a gente multiplica vetorialmente dois vetores em duas dimensões, dá para fazer assim, ó, tx, ty, mantém o primeiro vetor e troca a coordenada, a x pela y, e muda o sinal. Então, aqui você tem um produto vetorial. Aí, olha só, quando você fizer a substituição aqui, ó, pela área, o tx você já sabe quem é, o ty você já sabe quem é. Tá? Tá bem aqui, ó, tx e o ty. Tá certo? Quando você multiplicar aqui pela cosseno θ, ó, vai montar uma relação, ó. Olha lá. Lembra? Era força, área, tensor de tensão e normal. Então, essa relação aqui, 8,237, ela é muito parecida com a 8,320. Tá? Bom, fazendo as decomposições, você encontra a expressão do vetor tangencial. Usando o fato de que cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado, você tem essa componente tangencial. Pronto, então encontramos a componente tangencial. Ele tem algumas propriedades, essa componente, né? Se você pegar e girar de um ângulo de 90 graus, né, o cosseno ele muda de sinal. Aliás, e o seno aqui. Então, você pode girar 90 graus esse seu sistema de coordenadas e vai ter o negativo do que você tem normalmente, tá? Então, aqui, ó, é a mesma expressão girada de 90 graus, θ mais 90 e coisa mais 90, tá? Então, se eu fizer o gráfico, como isso depende do ângulo, eu vou fazer o gráfico do 8331, que é essa tensão tangencial, e essa aqui do sigma θ. Olha lá. Então, eu vou perceber que quando a tensão normal é máxima, que é a sigma em azul, a tensão tangencial é zero. Certo? Então, vai satisfazer aquilo que eu estava procurando. O que eu disse no começo? Que eu queria um sistema de coordenadas em que eu não aparecesse tensões tangenciais. Certo? Então, tem hora que vai ter as duas, ó. Esse ângulo aqui no meio, aqui, ó.
ele tem as duas, certo? Tem hora aqui, ó, que não tem nenhuma, tá? Então, eu vou conseguir um sistema de coordenadas onde eu só tenho tensão normal. Bom, a gente conhece essa relação aqui, né, que é o vetor tensão é sigma vezes n. A componente normal desse vetor é T vezes n, então é a sigma nn. Então, como T é sigma n, fica sigma nn. E a gente sabe que a tensão tangencial é o módulo desse vetor menos a parte normal ao quadrado. Então, isso aqui a gente já conhece. Vamos lá. Então, aqui nós temos um ângulo alfa aqui, né, desse vetor normal em relação a esse sistema de coordenadas, né? Um corte feito nesse ângulo aqui, tá? E aqui nós temos essa matriz de componentes aqui, ó, sigma, tal x e tal, cosseno θ, e você vai tirar o tnx, né, que é o vetor tensão na direção x, e tensão na direção y. Né? Então, você veja aqui, ó, aqui é igual, né? Então, vamos comparar a 8341. Ó, uma soma, uma subtração, cosseno de 2θ, e um tal seno de 2θ. Uma subtração, uma soma. Então, aqui é uma outra maneira de se deduzir aquilo que eu acabei de deduzir lá, outro método, né, uma segunda maneira de deduzir a mesma relação. Tá? Aí você tem aqui, pela raiz quadrada das tensões, você também encontra. Tá? Então, está aí deduzido por dois métodos. Então, vamos compreender um pouco, desculpa, como que é essa mudança de coordenadas por rotação. Então, o que eu tenho? Eu tenho um vetor IJ, normalmente eu tenho uma matriz de rotação, eu multiplico essa matriz e obtenho um sistema de coordenadas num outro orientação, tá? Então, eu vou chamar essa matriz aqui, ó, é de R, essa matriz de rotação. Então, a gente percebe que essa matriz de rotação, a inversa dela é igual à transposta. Tá? Então, essas são chamadas matrizes ortogonais, quando a inversa é igual à transposta. Se eu tiver um vetor para ser transformado, eu pego um vetor Vx, Vy, multiplico pela matriz de rotação e encontro numa outra posição. Então, V' é RV e V é R transposta V'. Quer dizer, para inverter essa relação, eu basta colocar a transposta. Então, se a gente quiser estender isso que a gente fez em 2 dimensões para 3 dimensões, também dá certo. Ó. O IJK, se monta a matriz, né? Você vai ter a rotação em 3 coordenadas. Ó. Matriz de rotação em 3 coordenadas. Ela também vai ser ortogonal. Certo? Bom, aqui dá para mostrar, por exemplo, produtos escalares, né? O V e o linha V', né? Mantém o valor, né? É uma constante, produto escalar, tanto numa coordenada quanto na outra. Certo? Deixa eu ver o que mais que dá para mostrar. Bom, aqui ele está mostrando que a matriz é a sua transposta igual à inversa, usando o produto escalar. Tudo bem. Bom, se o estado for tridimensional de tensões, né, também dá para usar, né? Então, o T' é uma matriz de rotação para o T e o T para o T'. A normal também dá para girar, né?
E a relação T igual a sigma n também dá para usar uma matriz de rotação. Só que, se você quiser manter essa relação T' sigma n', a nova matriz sigma ela vai ser um sanduíche das matrizes de rotação e da sua transposta, né? Então, R, sigma, RT. Então, na matemática, a gente chama isso aqui de transformação quadrática, tá? É uma transformação que guarda a simetria, certo? Então, também dá para fazer. Bom, então aí nós vimos que dá para fazer muitas coisas e todas elas mantêm a mesma situação, não altera o problema quando você faz uma rotação num sistema de coordenadas. Aí aqui ele vai dar um exemplo, né, de um tensor de tensões para ser girado, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Eu vou ter um exemplo aqui, pega um tensor, pega uma matriz de rotação aqui, ó, e encontra quais são os vetores para girar, e aí aplica no exemplo aqui. Então, eu vou para um outro problema que é o mais importante para nós agora. Nós vamos fazer a planilha. Então, quando nós estiver fazendo a planilha, nós vamos fazer tudo no computador. Então, eu vou explicar essas relações novamente, vou mandar vocês montar a matriz, certo? Vocês vão montar junto comigo, vamos conferir se o resultado está certo, e aí vocês vão entender mais facilmente essa parte matemática, que eu estou aqui dando só uma introdução. Né? Então, o que nós temos até agora? Que nós sabemos pegar uma força que está numa direção, encontrar um ângulo de corte em que a gente anule qualquer tensão tangencial, fica só com tensão normal. Então, isso a gente já conseguiu. Agora, vamos fazer isso aqui como uma tensão principal, que é exatamente a mesma coisa, só que lá a gente depende do ângulo. Aqui a gente vai direto para aquele ponto das tensões serem todas normais. Então, como é que a gente faz isso? Bom, normalmente, né, a matriz é cheia, né? Então, você vai querer uma matriz cheia, encontrar uma matriz diagonal, que é uma diagonalização. Então, o que você faz? Você sabe que o vetor tensão é sigma n. Então, você vai apontar ele, né, numa direção tal que seja a mesma direção da normal anterior, certo? Porque no começo, o vetor, deixa eu desenhar aqui que vocês vão entender. Eu tenho um vetor aqui, F, né? Peraí, deixa eu pegar a canetinha aqui com o outro negócio que fica melhor. Então, no começo, isso. Tem um vetor F aí. Então, o vetor T é paralelo a F. Só que eu escolhi um elemento de área que pode estar com uma normal aqui, ó, um ângulo. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou querer, né, que esse meu vetor T esteja na mesma direção da normal. Certo? Então, isso aqui. Tá? Então, é isso, basicamente, que eu vou fazer. Se eu conseguir, eu encontro minha matriz diagonal. Então, cada componente, né, vai estar, por exemplo, TI, a componente vetor T. Né? Então, vai ter sigma NI, componente ou componente. Então, vamos ver lá. Bom, eu vou pular essa conta aqui, porque eu já sei como é que eu vou fazer lá na frente. Então, eu vou pular essa conta aqui.
que aqui ele está só verificando que quando ele multiplicar por n escalar t, ele vai tirar aqui o sigma nn, tá? Só isso que ele está mostrando aqui. Então, vamos pegar aqui. É o seguinte. Vamos fazer. E. Nossa, está aparecendo aqui. Ele soma toda vez que troca, eu troco de mouse. Eu vou pegar o vetor t, multiplicar pela matriz de identidade. Então, o sigma n vai ser multiplicado pela matriz de identidade. Como isso aqui virou matriz, isso aqui virou matriz, eu subtraio esse desse. Então, subtrair. Então, de um lado vai ter sigma n menos lambda i, do outro lado vai ter t menos lambda ni. Tá? Então, na prática, como que funciona? Ó, t menos lambda n1, t n1. Então, fica dessa maneira aqui, ó, igual a zero. Então, essa operação aqui, ó, tá aqui. E a operação aqui tá lá embaixo. Então, fica sigma 1 menos lambda, sigma 2 menos lambda e tal. Então, agora, eu posso encontrar o determinante dessa matriz, certo? Que vai dar um polinômio de grau 3. E aí, quando eu tiver as raízes desse polinômio, eu vou ter o sigma 1, sigma 2, sigma 3 que eu procuro. Tá? Então, vamos lá. Eu não gosto disso porque, assim, ó, tem que baixar por um método. Aí, quando eu baixo por um método, eu vou tentar riscar, ó, não aparece o cursor. Tem que vir aqui, voltar aqui, para poder aparecer o cursor. Tá? Então, o que que é? A matriz cheia, nós vamos orientar ela de uma forma que apareça só tensões principais, certo? Né? Usando essa relação aqui que a gente já conhece. A matriz entidade, quando você usa índice, é a matriz delta, né? Porque é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Que é a mesma coisa aqui, que é a matriz identidade. Tá? Por isso que está colocando aí. Então, vamos calcular o determinante, como eu falei. Ó, então, aqui, ó, vamos calcular o determinante dessa matriz. Então, se você calcular o determinante dessa matriz, ele vai ficar sigma ao cubo, e 1 sigma ao quadrado, e 2 sigma e 3. Aí você vai resolver quem que é I1. É o traço da matriz. Só que o traço da matriz cheia é o mesmo traço da matriz diagonal. E 2, o determinante dos menores. Certo? O determinante dos menores da matriz cheia, certo? É a mesma coisa do determinante da diagonal, matriz diagonal. Aí. O I3, essa relação aqui, traço ao cubo, mais 2, 3, traço ao tal, é esse número aqui, que é o determinante da matriz sem o lambda, que é o mesmo determinante dessa matriz aqui. Bom, então, matematicamente, existe essa relação, né? E o que vale para uma matriz cheia vale para a matriz diagonal, ou seja, o problema não muda. Agora, se fosse bidimensional, vamos ver lá. Se fosse bidimensional, eu teria que encontrar o determinante dessa matriz menos lambda, né? Aqui. Ó, aí eu encontro I1, I2 e 3. O I1 é o traço da matriz, que é o mesmo da matriz diagonal, matriz cheia, matriz diagonal. O I2 é o determinante do menor, também é o mesmo,
vai dar o mesmo valor, tanto da matriz cheia, matriz diagonal, né? O I sigma 1, sigma 2, e o I3, o determinante da matriz cheia, o determinante da matriz diagonal, que também vai dar o mesmo valor. Então, está justificada a existência dessa matriz em 3D, em 2D. Então, existe sempre um sistema de coordenadas que eu possa orientar ele de tal forma que a matriz cheia se torne uma matriz diagonal. Isso em 3D ou em 2D. Certo? Isso em 2D. Matriz diagonal. Agora, em 2D, em 3D teria que resolver a equação cúbica. Em 2D é mais simples. Como a gente já transformou os problemas tridimensionais em dois problemas bidimensionais, que é de tensão plana e de deformação plana, então nós vamos aplicar. Então, ó, sigma é menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, a forma de Bhaskara. Certo? Então, vamos lá. Então, a matriz cheia, quem que é? Sigma xx, sigma yy, tal xy, tal yx. Então, vamos lá. Aí, ó, b ao quadrado menos 4ac vai ficar aqui, ó. Sigma xx mais sigma y sobre 2, 1/2 de raiz quadrada de sigma xx mais sigma y ao quadrado menos 4ac. Então, deu para simplificar isso aqui. Agora, veja só. Essa relação que está aqui dentro, aqui, ó, ela é igual para os dois, só mudou o sinal. São duas raízes. Então, essas duas relações aqui dá para ser escrita dessa forma aqui. Tá? Então, nós vamos ter essa equação para o caso bidimensional. Sigma 1 e sigma 2, só trocando o sinal. Tá? Então, não esqueçam, página 109, a aula da planilha, relação 8448. Tá? E aí, vamos voltar lá? Atrás. Né? Pode ser essa daqui, 8346, página 90, página 109, 8341, ou aquela outra lá. É a mesma, 8331, página 87, 8324, página 86. Então, essas quatro relações, tá? Nós vamos fazer na aula da planilha. Aí nós vamos entender a parte física todinha, tá? Não se preocupe. Se não entendeu até agora, a parte física, vamos entender todinho. Bom, aqui ele vai provar que elas são ortogonais e que são os valores máximos. Extremicidade vai dizer que é o máximo. Aqui é uma prova matemática. Tá? Um pouco com isso, porque eu quero que vocês aprendam intuitivamente. Bom, então, se eu tiver esse problema aqui, vou botar aqui, problema que essa apostila eu tinha que ter tirado ó, essa relação aqui, ó, uma soma dividido por 2, uma subtração dividido por 2 elevado ao quadrado vezes um produto. Tá? Uma soma dividido por 2, uma subtração elevada ao quadrado, mais um produto. Vamos ver aqui. Então, se eu for construir um triângulo em que seja válida aquela relação, ó, nesse lado aqui você vai colocar subtração, nesse lado você vai colocar o dobro da tensão tangencial, e aquela raiz você vai colocar aqui na diagonal. Tá? Então, uma interpretação geométrica para isso aqui. Olha lá. Uma soma dividida por 2, uma subtração, certo?
Ali era um produto, mas como os dois são iguais, vai ficar um quadrado. Tá? Então, esse triângulo é uma interpretação para essa relação aqui. Tá? Bom, aqui em 3D, tá? Aqui eu estou mudando o ângulo, e aqui está provando que ela é máxima, mas isso eu não vou me preocupar agora. Tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Construir, aqui é a mesma coisa. Aqui é quando você tem 90 graus, né? Muda o ângulo para 90 graus, que é uma das propriedades. Bom, agora vamos aqui. Então, nós vamos pegar aquelas duas primeiras relações, certo? Que a gente deduziu, ó, com cosseno de 2θ e seno de 2θ. E mais essas duas últimas relações aqui, ó. E onde está ela? Essas aqui. Isso. Tá? Essa relação aqui. Foi a mesma que foi obtida para 2D aqui. Ó, é a mesma. Muito arriscado, mas é a mesma. Então, vamos pegar aquelas duas relações que dependem do ângulo, mas essa relação aqui, construir um círculo. Por que a gente vai construir um círculo? Eu vou explicar. Vocês viram que se eu pegar essa relação aqui, ela me dá um triângulo, certo? Com um ângulo 2θ. Então, vocês concordam que se eu mudar para qualquer ângulo 2θ, eu vou obter um círculo? Né? Qualquer ângulo 2θ aqui, né? Aqui era aquele triângulo foi feito com ângulo 2θ particular. Mas qualquer ângulo 2θ, né, vai formar um círculo, certo? Então é isso que nós vamos fazer. Tá? Então vamos usar todos os possíveis ângulos. Vamos colocar no eixo X esse valor, no eixo Y esse valor. Tá? E olha só. Duas dimensões, tá? Então, a gente viu os quê? Vamos voltar agora a fazer uma resolução. Um resumo. A gente viu que um problema em 3D, a gente divide num problema de 2D. Preste atenção agora, que agora eu vou concluir, tá? De tensão plana e deformação plana. Certo? A gente percebeu, ó, que a gente tem uma matriz 3x3 cheia, certo? E a gente pode orientar para uma matriz diagonal, certo? 3x3, para o problema 3D, certo? A gente percebeu também que a gente consegue encontrar uma relação, né? Ela fica mais complexa e tal. A outra coisa que a gente consegue é obter uma relação em função do ângulo θ, certo? Que também chega nessa relação. Essa aqui vai ser chamada de tensões principais, onde nas tensões principais você só tem tensões normais. Então, nós obtivemos uma relação θ e uma relação de tensões principais. Nós descobrimos que isso satisfaz uma matriz de rotação. Nós testamos todas as propriedades, que a inversa é a transposta, né? Que os vetores são perpendiculares ou ortogonais, né?
e que tem valores máximos, certo? Tá tudo aí para trás. Eu não me preocupo, eu só afirmei e tem as demonstrações lá. Eu passei batido aqui, certo? Se batido. Aí é o seguinte, como a gente tem o problema 3D e vai transformar em 2D, então a gente pegou a matriz cheia, 2 por 2, transformou uma matriz diagonal, 2 por 2. Aí a gente obteve duas relações, que essas nós vamos usar. Uma de tensão principal, aqui tensão plana, né? Tá, vou colocar PR aqui para você lembrar que é principal. Uma de θ. Aqui tem duas relações, uma para tensão normal e outra para tensão tangencial, e aqui tem uma σ1, σ2, certo? Então, nós conseguimos o equivalente de 3 em 2D, certo? Que é o que nós estamos querendo. Aqui, qual que era a situação aqui? Aqui era as tensões principais, era σ1, σ2, σ3, né? Aqui era uma normal e duas tangenciais. Agora, nós só temos uma normal e uma tangencial, e só tem σ1, σ2. Ok? Então, como a gente... Juro que se eu tivesse uma outra maneira de dar essa aula, eu não daria por aqui. Ó, ela vai pular lá para cima. Aí para cá ele pula. Aí eu quero mostrar exatamente esse pedaço que ele está escondendo. Aí quando eu puxo, aí desaparece o cursor. É uma novela, todo dia. Bom, então é o seguinte, como a gente vai transformar um problema 3D em 2D, a gente vai escolher se ele vai ser tensão plana ou deformação plana. Mas o formalismo é o mesmo, tá? Então, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui, que eu já expliquei, né? O que nós fizemos aí para trás. Nós só fizemos a parte matemática. Daqui para frente é que nós vamos fazer as interpretações físicas. A única interpretação que a gente fez foi que a gente tem um corte, né, tomando um ângulo qualquer. Então, veja lá. Pegando essas relações de θ, certo? Das tensões normal, σnθ, e das tensões tangenciais, nós construímos esse círculo, certo? Então, isso aqui, né, foi interpretado como um triângulo. Aquelas duas relações. Então, para qualquer ângulo, 2θ, né? Para qualquer ângulo, forma um círculo, que está aqui. Quando a gente pega as tensões principais, ela vai ter um σ1 e um σ2, que agora nós vamos identificar também dentro desse círculo. Então, o que vai acontecer? Lembra lá que o σnθ, ele era σxx mais σyy dividido por 2, mais raiz quadrada de σxx menos σyy sobre 2 ao quadrado, mais, acho que mais ou menos, não lembro aqui, tal xy, vezes tal yx, que vai dar ao quadrado. Lembra disso? Certo? Então, aliás, aqui era σ1, né? Σ1. Quando era σ2, aqui era o menos. Tá? Certo? E quando era o σnθ e o tal nθ, tinha esse mesmo valor aqui, cosseno de 2θ, mais tal xy, seno de 2θ. E aqui tinha alguma coisa, seno de 2θ, mais um outro pedaço aqui. Então, esses dois pedaços, é esse aqui que eu estou falando.
ele vai formar todo esse círculo aqui. Certo? Tá? E aí, vamos localizar no círculo o sigma xx e o sigma yy. Então, ó, aqui é o sigma xx, aqui é o tal xy, aqui é o sigma yy, aqui é o tal yx. Então, olha lá, sigma xx é esse ponto aqui para aquele ângulo que eu estou dizendo que eu estou tomando, tá? Então, eu tenho que considerar o ângulo 2θ, ok? O sigma y, o tal xy, o tal yx, é essa altura aqui, ó. O menos tal yx é essa aqui. E o tal yy é essa daqui. Então, ó, eu faço, como eu escolhi um corte, então eu tenho esse ângulo aqui, tá? Então eu já sei, com 2 pontos, passo uma reta. A metade desses 2 pontos é o centro do círculo. Desse ponto para cá, eu vou com o compasso para cá, com o compasso para cá, eu faço um círculo. Ok? Por quê? Porque se eu escolher outro ângulo, aí vai ter um outro sigma xx, um outro tal yx. E assim por diante. Tá dando para entender? Deixa eu apagar um pouco aqui, para continuar a explicação. Tá? Bom, então é o seguinte. Quando eu faço sigma nθ e tal nθ, eu descubro qualquer ângulo que está dentro desse círculo, certo? Só que no gráfico que a gente fez, a gente descobriu que ele faz uma oscilação. E outro faz uma oscilação. Tem um lugar que esse é máximo e esse é mínimo. Qual é esse lugar que ele é máximo e o outro é mínimo? É a posição do sigma 2. Então, do sigma 2, não descreve todos os ângulos, só descreve um ponto principal. Então, vamos ver lá. Então, ó, o sigma 1 é esse ponto aqui, e o sigma 2 é esse ponto aqui. Então, o sigma xx mais o sigma yy é o traço da matriz 2 por 2. Então, divido por 2, dá o centro aqui. O sigma 1 mais o sigma 2 é o traço da matriz diagonal. Todo mundo sabe o que é traço, né? Ou eu estou ensinando uma coisa que ninguém sabe? Todo mundo sabe o que é traço? É a soma dos elementos da diagonal. Alô? Vocês ainda estão por aí? Estamos sim, professor. Sim, professor. Todo mundo sabe o que é traço de uma matriz? Quem não sabia, é o seguinte, você pega, soma os elementos da diagonal, é o traço. Então, ó, veja só, ó, da matriz 2 por 2, ó, eu somo esse com esse, ó, vai dar esse centro aqui. Da matriz diagonal, como é 0 aqui, sigma 1, sigma 2, eu somo esses dois, ó, que é esse pedaço mais esse dividido por 2. Então, está valendo a relação, ó, certo? Essa relação aqui bateu. Bom? Bom. Se não ficar claro nessa aula, na próxima, que é a da planilha, vai ficar. Porque vocês vão fazer tudo isso na mão. Bom, aí o que vai acontecer? Então, para que serve tudo isso? Vamos para a prática agora. Certo? Vamos para a prática. Deixa eu apagar alguma coisa aqui que não vai... que isso vai atrapalhar. Vocês já sabem que vai para a matriz cheia. Tá lá. Essa parte aqui, deixa eu apagar. Então, veja só.
Vamos repetir aqui para a gente entender. Então, vamos supor que você tem uma barra que você está tracionando ela. Pode ser tração, pode ser compressão, pode ser cisalhamento, pode ser qualquer coisa. A gente começa com tração. Você escolheu um ângulo de corte que, em relação à normal, dá um ângulo θ. Certo? Você já sabe, pela matéria 1, calcular quando as forças são externas. A deformação que vai ocorrer na barra, né? As tensões cisalhantes e os momentos fletor. Você já aprendeu isso aqui. Agora, aqui era externa. Agora nós estamos no interno. Se você fizer esse mesmo carregamento, ou para cá, ou para lá, tanto faz, você vai fazer um corte e você vai examinar essas tensões internas em função do ângulo. Aí vamos supor que você está no laboratório, fez um ensaio de tração, pegou uma amostrinha daqui, puliu lá com o professor Márcio, todo mundo conhece o professor Márcio, né? Fez um embutimento, se ninguém nunca fez uma prática de embutimento, já fizeram prática de embutimento? Colocar uma... Já viram os meninos pulindo o dia inteiro lá, uma matriz lá no polidor? Coloca lá, um pedacinho do metal, aqui, e vai para o microscópio. Certo? Vai para o microscópio. Então, é o seguinte, se eu sei o carregamento, sei o ângulo que eu recortei a peça, conheço essa situação, essa força, esse ângulo θ, e eu descubro qual que é a tensão aplicada, então, eu vou estudar essa amostra aqui no microscópio. Tá? Ela vai vir aqui no microscópio e vou estudar. Então, eu não preciso, por exemplo, ficar cortando a amostra inclinada. 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 Para vários ângulos θ. Eu descubro de uma, com um único ângulo θ, eu construo o círculo de Mohr, e eu descubro o que vai acontecer em qualquer ângulo. Entenderam a aplicação desse negócio? Tá? Então, por quê? Porque você tem um material que foi carregado, né? Se ele for homogêneo e tal, se ele não tiver um monte de fase aí, você consegue reproduzir matematicamente o seu resultado, né, experimental para qualquer ângulo. Aí você sabe, né? Por exemplo, vou desenhar de novo aqui para vocês entenderem agora essa parte. Vamos supor que você escolheu uma amostrinha lá no meio, certo? Um determinado ângulo θ lá de observação, tá? Então, se eu tiver um carregamento nessa situação aqui, você sabe se vai ter uma trinca para cá, ou uma trinca para cá, ou para qualquer lugar. Por quê? Porque você vai descobrir as tensões principais. E as tensões principais não é necessariamente o corte que você fez para obter a amostra. É um outro ângulo lá, né? Como eu falei, você tem uma matriz cheia, que vale para um ângulo θ qualquer, você vai para uma matriz diagonal, que é um θ específico, que é o θ de fratura ou escoamento. Certo? Então, como você cortou a amostra, descobre para qualquer θ, você vai encontrar um θ que é o da fratura e do escoamento. Conseguiram entender? Se estiver ouvindo, né, pessoal? Porque a aula de hoje, se não prestar atenção, vai voar mesmo. Estão me ouvindo? Estamos sim, professor. Tá. Então, veja só. Então, basicamente, o que a gente está aprendendo?
a tirar uma amostra, isso é no laboratório, polir ela, levar para o microscópio, e usar uma matemática para a análise daquele pedaço, naquele ângulo, para descobrir para onde, em que direção, se é do plano 1, 0, 2, 1, 2, 1, que vai fraturar, por exemplo. Certo? Por quê? Porque cada plano cristalino vai ter uma orientação. Então, você vai calcular a tensão geral para qualquer ângulo θ e vai poder descobrir qual é a direção porque a direção é a direção de sigma 1, sigma 2, 0, 0. Essa é a direção de fratura ou de escoamento. Tá certo? Se não for essa, é 90 graus dessa. Tá? Porque você consegue pegar essa matriz e transformar numa matriz assim, ó. Tá 1, 2, tal 2, 1, 0, 0. E também é diagonal, só que é diagonal ao contrário. Tá? Se não for na tensão máxima normal, é na máxima cisalhante. Ok? Então, vamos lá. Professor, esse ângulo θ vai Não. ser o ângulo do corte da peça que eu escolhi, né? Isso. Certo. E o outro, é porque assim, lembra do sistema global e do sistema local que eu expliquei? Ó, o Acho que lembro global, sim. então, o global é um que você coloca arbitrariamente a sua peça aqui. Então, o ângulo θ, vamos supor aqui, que você escolheu, está relacionado com esse global, que você não sabe, então você não tem informação. Depois você orienta um outro, que é o local. Então, nesse é um ângulo θ qualquer, e no local é o ângulo θ que te interessa. Tá? Entendi. Tá? Sim. Então, porque qual é a preocupação do engenheiro? É analisar a resistência do material. E para analisar a resistência do material vai depender da direção. E se vai depender da direção, você tem que sair de uma direção qualquer, que é a que você não tem culpa. Você está cortando uma amostra lá, você fez um carregamento, você não tem culpa. Você está achando que a sua amostra está saindo na posição perfeita, mas e se não tiver? Se você matou de primeira, tiver a sorte de já pegar um θ inicial igual ao θ do ângulo, tudo bem, foi sorte. Mas normalmente você vai pegar um ângulo e depois você vai fazer um cálculo para descobrir para que ângulo ela vai fraturar. Então, você está saindo de uma situação global, que é uma escolha arbitrária sua, para uma situação local, que é uma escolha onde vai ter um fenômeno de importância. Ok? Então, é essa a ideia da aula de hoje, pessoal. Esqueçam a parte matemática, porque nós vamos fazer. Eu só disse que as matrizes em 3D, em 2D satisfaz a ortogonalidade, ela é a transposta igual à inversa, né? E assim por diante, e elas são as tensões máximas. São 3 propriedades, né? Deixa eu lá. As 3 propriedades da rotação. Vamos colocar aqui, ó. Que a máxima é a transposta, certo? Que os vetores os vetores da matriz são ortogonais, certo? A primeira propriedade, segunda propriedade, terceira propriedade, que são os valores máximos. Certo? Quando você encontra aquela situação específica que eu falei lá. Tá? Que são os que a gente chama de alto valor, alto vetor, porque você está diagonalizando a matriz, saindo daqui, indo para sigma 1, sigma 2. Tá? Quando você sai dessa situação para essa, aí você satisfaz isso, isso e isso. Se você for para uma outra situação, pode não satisfazer isso. Ainda vai até satisfazer esses dois. Mas não é a direção máxima. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Então, vamos só dar uma repassada aqui. Ó, a gente terminar a aula já, que já faz mais de 1 hora, né?
Eu não gosto de mais de 1 hora, porque ninguém assiste um vídeo mais que 1 hora. Bom, aqui ele está relacionando a θ com o ângulo, tá? Como aqui, ó, aqui não tinha um tal xy, yx seno de 2θ, não tinha aqui nessa relação. Então, como ele vai querer que isso aqui seja zero, ó, então esse valor aqui anula. Aqui não tinha um tal xy cosseno de 2θ, como você quer que isso aqui seja zero, vai anular. Ó. Então, aquela relação sigma nθ e tal nθ vai conter a relação sigma 1, sigma 2 em uma posição θ específico. É isso que ele está mostrando aqui, tá? Certo? Porque nessa posição θ específico, as tensões tangenciais são zero. Então, por isso aqui, ó, zero é esse pedaço da fórmula. Tá? É só isso. Aí, ó, olha, como é que eu determino o raio do círculo? Ó, o raio do círculo é determinado pela aquele pedaço que está dentro da raiz. E também é determinado por essa subtração dividido por 2. Tá? Aqui é o centro do círculo, ó. Centro do círculo, né? Que tanto é sigma xx mais o sigma yy sobre 2, quanto é o sigma 1, sigma 2 dividido por 2. Aqui ele coloca sigma 3, porque ele está pensando em 3 coordenadas, e ele está pegando só 2, a primeira e a última, tá? Não se preocupe. Ó, aqui é o centro, aqui é o raio, tá? Dessa relação que está aqui, ó. Tá? Vamos lá. Aí, por exemplo, ele vai colocar aqui o estado de tração simples. O que é uma tração simples? Ó, o círculo ele fica encostado no eixo vertical. Tá? Na próxima aula a gente vai ver esse detalhe aqui. Compressão simples. Né? Tração simples você sabe, né? Deixa eu pegar um corpo, né, e traciono ele. Né? Então, ele vai ter esse círculo de Mohr. Compressão simples, eu pego um corpo e comprimo ele. Ele vai ter esse círculo de Mohr do lado esquerdo. Certo? Cisalhamento puro. Cisalhamento puro, pego um corpo, eu cisalho em cima, cisalho embaixo. Vai ter esse comportamento aqui. Tá? Então, e esse aqui, pressão hidrostática. Eu pego um corpo e coloco o mesmo valor aqui, valor aqui, valor aqui, valor aqui. Então, o círculo não vai ser círculo. Vai ser um ponto. Opa. Vai ser isso aqui. Tá? Aí em 3 dimensões, porque a gente disse que o problema de 3 vai ser resumido em 2. Então, nós vamos trabalhar com 2. Mas só por curiosidade, é o problema de 3 dimensões, né? Que a gente vai reduzir, porque a gente tem que mencionar, né? Não sabe resolver, mas a gente tem que mencionar. Ó, vai satisfazer as mesmas relações. Deixa eu construir o círculo aqui. Também vai ter 2 a 2. Ó, se você pegar, por exemplo, vamos pegar lá. Opa, vamos pegar aqui. Por exemplo, você tem sigma 1, sigma 2, sigma 3. O problema de bidimensional só tem 2. Então, por exemplo, se eu pegar o sigma 1 com sigma 2, é um problema bidimensional. Se eu pegar o sigma 2 com sigma 3, é outro problema bidimensional. E se eu pegar o sigma 1 com outro sigma 3, é outro problema bidimensional. Então, é um 2D, um 2D, um 2D. Então, se é um problema 2D, quantos círculos deve ter num problema tridimensional? Conta para mim. Quem está prestando atenção, responde para mim. Vou repetir. Vamos ver se vocês pegaram.
o problema bidimensional, ele vai pegar duas tensões, σ1, σ2, certo? O problema tridimensional vai pegar três tensões, σ1, σ2, σ3. Mas se eu juntar σ1 com σ2 é um 2D. Se eu juntar σ2 com σ3 é outro 2D. E se eu juntar o σ1 com σ3 é outro 2D. Para cada 2D, problema 2D, eu construo um círculo, certo? Percebeu lá antes? Para cada 2D eu construo um círculo. Então, para um problema 3D, quantos círculos vão ser? 3. Isso, muito bem. 3. Então, vamos ver lá. Está construindo aqui. Olha lá, 3 círculos. Certo? Tá? Olha aí, problema tridimensional. Tá bom? Então, na prova, quando cair um problema tridimensional, você vai pegar a planilha e pegar duas tensões, a primeira com a segunda, a primeira com a terceira e a segunda com a terceira, tá bom? Resolver separado. Tá? Dá para fazer o centro igualzinho, a mesma coisa, tá? E os raios. Então, bom, agora vai em outro assunto. Então, vou encerrar por aqui, certo? Eu não sei se ficou muito claro aquela parte matemática, mas a gente compensa na próxima aula. Tragam porque o semestre, até o final desse semestre, eu vou ter que olhar lá no programa, mas eu acho que vai dar tempo só terminar essa planilha e fazer a prova, tá? Porque aí o segundo semestre vai ser a aplicação das leis da elasticidade. Então, na próxima aula, já tragam o notebook, tá? Com o Excel instalado, certo? Eu vou mandar para vocês, e avisem os alunos que está faltando, que vai valer como avaliação, como se fosse um formulário, tá? Então, porque depois vai aparecer nota de formulário da atividade feita em aula, ninguém apareceu, perdeu, não veio aqui na hora, porque tudo bem, as outras aulas eu não pedi atividade nenhuma, então pode assistir no vídeo. Mas as atividades que eu fizer na próxima aula vai ter que ser aqui. E elas vão demorar 2 ou 3 aulas. Aí não vai ter avaliação. Tá? Porque vocês vão mandar a planilha para mim, pronta, para eu dar nota. Se acertar a planilha igual a minha, tira 10. Se sair uma coisa errada, vai tirar 8, 9, tudo. Se não entregar a planilha, é 0. E aí, eu corrijo, dou a nota da planilha e dou uma planilha pronta para você não correr o risco de fazer a prova com uma planilha errada. Se a sua planilha ficar melhor que a minha, eu pego a sua. Bom, mas eu mando a planilha certa para quem precisar. Tá entendido? Então, aqui só tem 6 alunos. Eu não sei se só tem 6 alunos na turma. Então, manda o pessoal vir para fazer atividade em classe, montagem da planilha com o Excel. Aí eu vou ensinar, eu vou mandar uma planilha básica, onde vai ter um botãozinho, que é usando o botão, que nós vamos trabalhar com Excel para poder mudar os valores rapidinho, né? Não ter que ficar digitando. E aí vocês vão carregar essa planilha inicial, e aí a gente começa a trabalhar a semana que vem, ok? Tudo certo? Professor. Tudo certo. Não esqueça, notebook com Excel. Tem bem mais alunos na sala do que veio hoje, professor. Tá. Por favor, mande um aviso lá no WhatsApp, ou se vocês conhecerem, atividade e construção de planilha semana que vem. Porque eles vão ter que assistir já essa aula, já vim com essa aula aqui assistida. Senão vai ficar um pergunta, que aí não vai dar para a gente andar a fazer nada. Por causa de culpa de que não vier. Tá? Valeu, então.